Agora bem acima do largo val do Jordão e fora da Galiléia e da Judéia, longe do templo, da sinagoga e dos sacerdotes, dos fariseus e dos escribas, Jesus ia pôr à prova a fé de seus discípulos. Quem os homens dizem que eu sou? Alguns dizem que é João Batista. Outros dizem que és Elias. Alguns dizem que é Jeremias. Outros profetas. Mas quem dizeis vós que sou? Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Abençoado seja Simão, filho de João, pois ninguém de carne e osso te revelou isto, mas sim meu Pai que está no céu. E digo-te, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Os discípulos estavam muito impressionados e ouviram atentamente Jesus dizer-lhes que para ninguém deviam contar que ele era o Messias. Disse-lhes também coisas que iriam acontecer. O Filho de Deus deve padecer de muitas coisas, ser rejeitado pelos anciãos, os sacerdotes e os escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Deus não permitirá de modo algum que lhe aconteça isso. Saia da minha frente, Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus, mas as dos homens. Se alguém quiser vir comigo, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Pois o que aproveita o homem ganhando o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que poderá dar o homem em troca de sua alma? Porque quem de mim ou das minhas palavras se envergonhar, nesta geração adúltera e pecadora, Deus também terá com que se envergonhar dele. Quando voltar a glória do Pai e dos santos anjos, em verdade vos digo, dos que aqui estão, alguns há de não sofrerem a morte, até verem chegar o reino de Deus. Algum tempo depois, Jesus tomou contigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. No topo da montanha, o pequeno grupo começou a orar. Os 3 discípulos, quase vencidos pelo sono, não tinham consciência do momento de glória que estava prestes a partilhar com seu Senhor, que estava perto deles a orar. De repente, viram o mestre como nunca antes o tinham visto. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes ficaram brancas como a luz. Tinha se transfigurado diante deles. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele a respeito de sua morte que iria acontecer em Jerusalém. Quando Pedro viu isto, disse a Jesus como era bom estarem ali e sugeriu que construíssem 3 tendas, uma para ele, uma para Moisés e uma para Elias. Enquanto Pedro falava, uma nuvem luminosa cobria-os. Pedro e os outros ficaram com muito medo. Ouviram então uma voz poderosa que saía da nuvem. Este é o meu filho bem-amado. Tenho nele a maior satisfação. Escutai-o.
Levantai-vos, não tenhais medo. Quando ouviram a voz do mestre, os discípulos se levantaram e viram que apenas Jesus ali estava. No dia seguinte, Jesus, Pedro, Tiago e João desceram o monte para o vale onde estavam os outros discípulos. Enquanto caminhavam, recordaram sobre os acontecimentos da noite anterior, e algumas perguntas afloraram aos seus espíritos, especialmente quando Jesus lhes recomendou: Não conteis a ninguém até que o Filho de Deus ressuscite dos mortos. Mestre, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Elias vem primeiro para pôr as coisas em ordem. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão sofrer também o Filho de Deus. Então entendeu os discípulos que Jesus falava de João Batista. Entretanto, um grupo de pessoas se reuniu aos discípulos que não tinham ido com Jesus até o alto da montanha. Enquanto esperavam, um homem trouxe o seu filho para ser curado. O rapaz estava possuído por um espírito mau e os esforços dos discípulos para curá-lo foram em vão. O pai esperava que os discípulos fossem capazes de curar o seu filho, tal como o mestre havia curado os outros. Foi um momento de triunfo para os escribas que estavam presentes e aproveitaram esta ocasião para ridicularizar os discípulos. Por que não curaram o rapaz? Perguntavam eles aos discípulos. Onde está o vosso mestre? Por que não vem ele expulsar o demônio? Ei-no! O mestre chegou! Mestre! O que estava discutindo com eles? Senhor, tenha misericórdia do meu filho, que é epilético e sofre muito. Trouxe aos seus discípulos, mas não puderam curá-lo. Ah, geração incrédula. Até quando estarei contigo? Até quanto suportarei? Traga-o aqui. Quanto tempo faz que ele está assim? Desde a infância. Muitas vezes tem usado fogo e a água para destruir. Mas tu podes fazer alguma coisa. Se podes, faz qualquer coisa. Faça tu. Tudo é possível àquele que acredita. Senhor, ajuda-me. Eu não quero ser incrédulo. Espírito imundo, ordeno que saias desse rapaz e não voltes mais.
Obrigado, mestre. Obrigado. Os discípulos se preparavam agora para a sua viagem de volta à Galileia. Estavam silenciosos e pensativos. Os fatos que tinham testemunhado revelavam as suas próprias fraquezas e o poder do seu mestre. Senhor, por que não podemos nós expulsar o espírito mau? Por causa de vossa pouca fé. Em verdade vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis para a montanha: saia daí e vá para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. As palavras de Jesus não eram apenas de explicação, mas sim de promessa. A promessa de que tudo é possível através da fé. Mas a promessa não era apenas para esses discípulos, mas para todos os discípulos de todas as eras, que aceita Jesus como Filho amado de Deus e a única esperança do homem para a eterna salvação.